Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Dani e hoje com duas feras, né? Flávio Cohen, não tem nem mais que fazer apresentações, ele já é sócio de carteirinha daqui do podcast. Flávio, obrigada. Mais uma vez estamos aqui juntos, é um prazer te receber aqui na minha casa. Eu sou assinante, né? Obrigado. Eu sou do clube já, estou sempre aqui. Você é formidável, pessoal. Tá aqui com essa pessoa maravilhosa, com esse time maravilhoso. É um prazer. Eu sou sempre bem, assim, sabe? Acolhido, né? Que chega aqui, vem, conversa comigo. É muito bom. E eu agradeço, tá? Mais uma vez, por estar trazendo meu amigo aqui, Roberto Campos. Dani, obrigado. E vamos receber Roberto Campos, contador, especialista em planejamento patrimonial, hold. O assunto hoje, tá daqueles, hein? Pegando tudo bem, fogo, Roberto? né, Pegando fogo. Bom dia, Dani. Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Que bom te receber. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu que te agradeço o convite. Muito obrigado. E vamos começar? Vamos, eu quero falar, pessoal, que é isso, tem cada assunto fera com esse cara aqui, que é o meu mentor, vou trazer cada detalhe. Fica aí, quem não se inscreveu, clica aí, se inscreve no canal, vem acompanhar conosco. Vamos lá. Roberto, além de contador, professor, o que você mais é? Vamos lá, um mini currículo assim. É. Aquele currículo de elevador, né? O pitch elevador. Vamos lá, eu sou contador. Eu fiz 5 anos de faculdade de Direito na UERJ, mas não advogo, não tirei meu AB. Eu tenho certificação de corretor de seguros, corretor de imóveis, analista de bolsa e sou despachante documentalista. Essas certificações todas eu tenho completas e isso é o que me dá um background bastante seguro, bastante sólido para trabalhar com planejamento patrimonial. Eu consigo circular todas essas áreas pelo conhecimento do jurídico, que foi a minha primeira faculdade que eu fiz, depois fiz contabilidade e depois fui fazer corretagem de seguros, corretagem de imóveis, análise de bolsa e despachante documentalista para atender a clientes, né? Eu imagino que você deve ter muitos desses casos que você precisa ser um pouco mais generalista. O cliente vem para você e o cliente, uma vez que ele sente confiança no contador, ele pergunta qualquer coisa, ele quer contar tudo pro contador. E aí ele senta, começa a fazer imposto de renda. Esse imóvel aqui eu estou pensando em vender, você viu uma oportunidade. Olha, vou montar aqui uma pequena corretora de imóveis, recebo aluguéis, faço compra e venda de imóveis, vou montar uma pequena corretora de seguros, aí esses imóveis que eu faço administração, eu já posso fazer os seguros, faço seguro de vida da família. E quando a gente começa a montar planejamento patrimonial, que é o nosso assunto de hoje, tudo isso se conecta e a gente começa a ter uma sinergia entre todos esses campos. Flávio, lembrando aqui o gancho da nossa conversa um tempo atrás, o contador tem que ser o quê? Conselheiro, psicólogo, Padre. eu ia falar do terceiro Padre, agora. porque o cliente ele precisa confiar em você para contar algumas coisas, alguns segredos, né? E o contador poder ajudá-lo melhor na indicação dessas coisas, né? De vender, de alugar, né? Como investir esse dinheiro, né? A gente conversou muito sobre isso. Então, assim, é isso mesmo, Roberto. A gente acaba na contabilidade tendo que se especializar em outras coisas para poder ajudar esse cliente, para esse cliente não ficar perdido aí no mundo e fazer negócios errados, né? Exatamente. Tem coisa pior para um contador, que é o teu cliente voltar e falar assim, pô, vendi errado. Ou já chegar com um contrato pronto e você olhar o contrato e falar assim, nossa, quem fez isso, né? E aí ele fala assim, não, foi o contador da outra parte, e aí eu comprei uma empresa nova, aí ele traz o contrato, você vai vendo um contrato pessimamente mal feito, que não garante coisas, ou que bota ele no polo passivo de uma execução sem querer, né? Uma possibilidade dele ter prejuízos ali, porque o contrato não foi analisado, porque ele não quis pagar por uma assessoria para ler o contrato, porque o advogado cobra muito caro. Então você precisa ter essa saída de olhar para o seu cliente e falar assim, eu vou te orientar nesse contrato, mas você não é advogado, você não pode orientar, mas pelo menos dá uma ajuda para ele, você pode. Porque você, mal ou bem, sabe mais do que ele. E aí você pode dar uma orientada. Poxa, mas não é melhor ele ter um advogado? Você fala para ele, é melhor você ter um advogado. Ah, mas eu não vou pagar porque o advogado pediu não sei quanto. Você fala assim, olha só, eu tenho um advogado que é meu parceiro, ele cobra barato, faz com ele. Não vou pagar, então pelo menos manda para mim, para eu ler. Porque aí você pelo menos dá uma ajuda. Porque é muito, muito triste ver um cliente fazer e assinar um contrato, fazer um negócio mal feito, e você está vendo ali a olhos vistos que aquilo vai dar problema. Com certeza. A gente é
é fera nisso, né? A gente bate o olho contabilmente falando, né? A gente já tá vendo riscos e mais riscos, né? E outra coisa, eu fico muito triste quando o cliente perde dinheiro, né? Não tem coisa pior do que você ver o teu cliente perder dinheiro. Porque a ideia do contador é ele não perder dinheiro, né? É a gente oferecer uma melhor tributação para ele, a melhor situação em que ele fique confortável e pague menos, né? É sempre essa nossa ideia. E quando ele já vem com o negócio pronto, amarrado, feito, você, caramba... Não tem mais como voltar. Se tivesse feito assim... Né? Às vezes uma cláusula destrói o contrato. Exato. Uma palavra, né? A gente teve um cliente aqui que foi assim, né? Acho que era o pai e o filho, sócios. O pai faleceu. O filho nunca olhou para o contrato que ele tinha com o pai, que era antigo. E tinha uma cláusula lá, no falecimento. Apareceu um filho desse pai... que ninguém sabia, e foi um auê, porque tinha direito, porque a cláusula, né, estava mal redigida, e aí foi um problema, né? E aí o filho falou assim, olha, se eu tiver que dividir com ele, eu prefiro fechar minha empresa. Isso aí. Foi um problema. Qual o ponto que chegou, né? Era tudo questão de ter analisado o contrato antes, pensado antes, que a gente tem que pensar, tem que planejar. Exato. Tem que planejar. As pessoas não planejam. Não. Você sabe que é o maior erro que eu vejo nessa área para os contadores, você que está ouvindo a gente aqui, o maior erro de vocês é achar que o contrato, qualquer contrato, você pega um modelo na internet e copia. Você não entende o que você está fazendo, você baixa um contrato que você não sabe se funciona, porque você não entende, vai lá, copia e manda o teu cliente assinar. Quer dizer, agora você é o culpado de ter feito o seu cliente se enfiar num problema. Você precisa estudar como fazer bons contratos, cláusulas bem feitas, que levem o seu cliente a ter uma solução para o problema dele. Então, por exemplo, muita gente faz contrato social, vai mudar o sócio. Eu faço aqui R$300. Se ao invés de você falar, porque o cliente não quer pagar, Roberto, se eu cobrar R$2.000, o cliente não paga. Ele não paga porque ele não está vendo valor naquilo que você está fazendo, porque ele acha que você vai copiar. E copiar ele mesmo copia. E R$300 está bom para copiar contrato. Agora, se você pega o contrato, liga para ele e fala assim, olha só, eu estou vendo aqui o seu contrato, o senhor pediu para bater, para tirar o seu sócio que está saindo, vai ficar só o senhor, não é? Então, agora eu estou fazendo aqui, e eu estava olhando aqui, o senhor viu que essa cláusula de herança está mal redigida? Como assim? Você está vendo aqui que se você entrar que o seu filho, ele pode ter problemas? Isso. Porque são 2 sócios, por exemplo. E aí fala assim, seu filho, aqui está dizendo que quando um dos sócios morre, o filho não pode entrar na sociedade. O senhor viu isso? Eu não. Tá escrito isso? Tá aqui na cláusula. E o seu conserta para mim? Acabou de virar R$2.000 o seu contrato. Você agora não é mais 300, agora é R$2.000. Aí você olha para ele e fala assim, o senhor viu aqui, que aqui está escrito que o seu sócio, se o senhor tiver um problema de saúde, ele pode lhe comprar? O senhor está vendo aqui que se o seu sócio bater de frente com o senhor, ele pode fazer uma oferta, falar, eu compro ou vende, eu pago tanto e acabou, que ele vai pagar a herança dos seus filhos pelo valor patrimonial da empresa e não pelo valor de mercado da empresa? Mas, Roberto, como é que eu faço isso? Você precisa estudar como as cláusulas de um contrato devem ser redigidas para proteger o seu cliente. Na hora que você traz isso no telefone falando com ele, o preço que você ia cobrar mudou. Agora você consegue cobrar 2, 3, 4, 5 mil reais para fazer um contrato. A gente tinha aqui muito problema antigamente com os médicos, porque a maioria dos contratos que vinham de outro contador era o lucro pelo percentual das cotas de capital. E aí o cara falava assim, quando a gente pegava a contabilidade, não estava assim. Mas no contrato estava escrito. Então, a gente ligava para falar, não pode ser assim. Você não pode distribuir o lucro como você quer, sem o contrato dizer que o lucro pode ser distribuído de forma desigual. Exato, né? É por produtividade. Então, por exemplo, tinha sócios que não trabalhavam. Aí tinha que receber metade do lucro, e depois devolvia na conta da pessoa física para o outro sócio. Olha que loucura. Entendeu? E isso é uma coisa que é super importante dar uma olhada, porque tem formas de fazer. Então, por exemplo, contadores que estão fazendo distribuição de lucro de forma desigual, sem suporte documental, é um problema. Por quê? Porque a Receita alega que se você distribuir o lucro de forma desigual do seu jeito, como você achar melhor, aquilo ali, e depois você vai lá e diz que não, qual é a alegação? Não, é porque ele produziu mais, o outro aqui produziu menos, então quem produz mais ganha mais. Então isso é salário, né? Se é pela produção de cada um, é salário. Aí a Receita vai querer cobrar INSS, imposto de renda em cima disso, porque isso não é lucro distribuído. Isso é proporcionalmente o salário. Não, Roberto, mas
Tem como fazer? Tem. Você precisa ter os documentos que expliquem por que cada um está recebendo, e não pode ser um documento que diga que ele fez isso porque ele trabalhou mais ou porque o outro trabalhou mais, mas porque ele contribuiu mais para aquele lucro. Não necessariamente com o trabalho, mas por uma contribuição. Você precisa documentar isso tudo. E os contadores que não sabem isso estão colocando em risco a contabilidade dos seus clientes. Uma das maneiras que a gente faz aqui, a gente tem um texto pronto, cada médico vai na sua nota fiscal e coloca que aquela nota é referente ao médico tal, do serviço tal, do paciente tal, entendeu? Então, assim, realmente tem que documentar, tem que ter tudo certinho. E é uma preocupação, quando vem um cliente de outro contador, a gente revisar a última alteração contratual dele, a gente revisa toda a contabilidade, faz parte do nosso pacote inicial. Isso é um onboarding que você faz, que aí você no teu onboard dá uma revisada no contrato e já fala para ele assim, esse contrato tá mal feito. Sim. Você acaba de fazer um jeito de ganhar um dinheiro extra no onboard do teu cliente. E de fazer o teu nome, porque o teu nome vai estar atrelado. Ou seja, né, Roberto, se os contadores estão assistindo perceberem, né? Como que é tão importante o contador fazer esse onboard, essa análise bem feita, né? Então, várias características, vários pontos são principais ali que você consegue agregar valor, né? De fato, né? Não, eu acho sem cobrar mais caro. A coisa mais importante que o contador deve ter em mente é o seguinte: aquele contador veio de outro, aquele cliente veio de outro contador. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é assim: aquele cliente, ele tá dentro das regras do meu escritório, como eu trabalho, aquele contrato tá de acordo, né? Isso aí. A contabilidade está de acordo. Não, então tem que chamar o cliente, olha, o outro contador fazer dessa maneira, eu não faço dessa maneira, a maneira de eu trabalhar aqui é assim, porque Receita Federal fala assim, fala assim. A própria contabilidade, olha, o senhor estava fazendo essa contabilidade desse jeito, vamos fazer um onboard aqui, ó. Vamos botar uma pessoa com o senhor, ela vai treinar a sua secretária que emite as notas, tem que emitir dessa forma, as notas tem que ter tal texto, tal coisa tem que ser tal coisa, tem que fazer de média, né? Que muita gente não faz. Olha só, o controle da de média é feito dessa forma, mas tem que fazer isso. O outro contador nunca me pediu isso. Tava tudo errado. Exato. E olha, o senhor está correndo o risco de ter tais e tais multas por todo esse passado aqui que o senhor não fez. Mas tem isso, tá aqui a lei que dá um suporte. Aí quando você fala isso pro cliente, o cliente fica apavorado. Sabe o que ele faz? Ele fala com um colega dele que também é médico, que estava lá no outro contador, e fala assim, cara, esse contador a gente sabe nada, hein? Eu descobri aqui que eu tinha que fazer uma... Corre aqui para Dani e pro Roberto Campos para fazer a contabilidade. Olha como você agora conseguiu conquistar clientes por indicação, porque fez um onboarding bem feito. Mas esse é o trabalho, é o nosso trabalho inicial quando a gente recebe o cliente que vem de outro contador. E é engraçado quando são pessoas mais velhas, né? E aí fala assim, não, porque o meu pai estava com esse contador há tantos anos e nunca deu problema. Não deu porque você teve sorte, mas essa sorte vai até quando, né? Porque na hora que a Receita Federal pegar, a gente vai explicar o que para eles? Eu tenho uma frase que eu falo para os meus alunos, o Flávio é meu mentorado lá, tá lá no meu grupo, e eu falo muito essa frase para os meus alunos, tá? Quando tudo dá certo, é lindo. Quando começa a dar errado, é um pandemônio. Tá? Porque quando tudo dá certo, cara, e aí o cara sonegou, sempre soneguei, eu nunca tirei, sempre... tá lindo. Mas se quando der errado, quem for pego é você, é o seu cliente, você numa amostragem de 100 pessoas pegaram 5. Desde que você não seja uma das 5, né? Não tem problema. Mas quando uma das 5 é você ou o teu cliente, aí o negócio... Dói, né? Dói. A gente fica muito preocupado. Eu vou fazer até a pergunta aqui. Você, contador que tá assistindo aí agora, tá fazendo seu onboard? Deixar aqui um tempinho, 2 segundos, tá? Que ficha cai pra você. Realmente. Você sabe o que é onboard? Ou isso, né? Você sabe? Tá buscando, procurando seus parceiros, né? Seja lá com o Roberto Campos, com a Dani, o teu parceiro, o seu contador, que não é o seu concorrente. Perceba isso, né? E eu faço até uma chamada aqui, outro dia que aconteceu, Pedro Mendes, né? O famoso Pedro, aí, um contador, sabe, pra caramba, Simples Nacional, meu amigo. Ele começou a procurar um parceiro de investimento. E aí ele falou, chamou o Gilcimar, o outro cara, o Flávio, lembrou. Ele, Flávio, vamos conversar. Então, realmente, a gente tem que começar a procurar nossos pares, né? Área médica, né? Patrimonial, exterior, multipatrimonial, investimento. Para quê? Pessoas sérias que contribuam e ajudam a agregar valor no seu escritório. Muitos dos contadores já estão acordando para isso. E você, está acordado ou vai acordar? Fica essa pergunta, vamos lá. Roberto, o que o imposto de renda pessoa física tem a ver com planejamento patrimonial holding? Vamos lá, essa é uma pergunta que eu acho que é super importante nessa época que a gente está agora, estamos falando de imposto de renda,
E eu só vejo o pessoal achar que planejamento patrimonial ou montar holding é para economizar o imposto de renda da locação. É o que o pessoal fala. Eu vou montar uma holding porque eu estou pagando muito imposto no aluguel, eu quero reduzir. E as pessoas não conseguem entender que na hora que você faz um planejamento patrimonial sucessório e tributário, a gente vai estudar não apenas os efeitos que essa sucessão vai acontecer naquele patrimônio, mas também os efeitos da tributação, tanto antes da sucessão como depois da sucessão. Então isso faz com que a gente tenha um quadro onde a gente consegue comparar, e eu dou um curso Planejamento Patrimonial Sucessório e Tributário, que por acaso está com as inscrições abertas agora, e nesse curso eu explico o que é a tributação de pessoa física e o que é a tributação da pessoa jurídica, para que os advogados que vêm fazer o meu curso, que muitos advogados vêm fazer o meu curso, Dani, é interessantíssimo isso. Muitos advogados procuram o meu curso porque eles não têm nenhuma noção da contabilidade, da tributação, e eles entendem, conforme eles vão vendo os meus vídeos no YouTube, eles entendem quanto é importante, por exemplo, a contabilidade para o planejamento. Por exemplo, semana passada uma pessoa me ligou, uma advogada, falou assim: Roberto, eu estou com um problema, eu queria checar se isso aqui é verdade. Ela é uma aluna minha do meu curso, e acabou de comprar, ela entrou no curso, na abertura do curso na semana passada, e ela entrou e antes de ver nenhuma aula, ela falou assim: eu posso te ligar que eu tô com uma dor urgente? Eu falei: pode, me liga. Antes de iniciar o curso. Ela só comprou, viu o meu contato e falou assim: eu tô agoniada porque o contador do que eu montei uma holding e o contador do cliente me ligou agora dizendo que o cliente está ensandecido porque ele vai ter que pagar 1 milhão de imposto. E está dizendo que a culpa é da minha holding. Aí eu fui analisar o caso. O caso é o seguinte: ela botou os imóveis todos para dentro da holding e, para não pagar o ITBI, ela foi lá e colocou os imóveis todos no imobilizado, dizendo que eles não são alugados, não iam vender, foi tudo para o imobilizado. Eita. Com os imóveis no imobilizado, quando o cliente vende um imóvel no imobilizado, no lucro presumido, essa tributação vai a 34% do ganho de capital. Então, você tem um imóvel que estava no imposto de renda por 500 mil, vai vender por 10 milhões, 34% de 9 milhões e meio é uma pancada. Aí o cara olha para você e fala assim: esse imóvel eu comprei por 500 mil reais porque ele está no meu patrimônio desde 1980. Na pessoa física ia ser 15% com uma base reduzida que poderia dar uma mixaria, 70, 80 mil reais para pagar. E quando o cara compara quanto daria na física, que foi o contador dele que foi lá e falou: olha, tá vendo? Se eu contratou essa advogada, olha aí, ó, ia pagar 80 mil, agora vai pagar 1 milhão. Aí o cliente quica. Claro. E aí a advogada vira para você e fala assim: não, mas eu montei assim porque o senhor, para não pagar o ITBI, mas aí o senhor falou que não ia vender nada, mas eu tive uma emergência. Na verdade, eu não tive nenhuma emergência, foi uma pessoa que chegou e fez uma oferta que para mim é imperdível. 10 milhões no imóvel, eu quero. No meu imóvel eu não sabia que valia 10 milhões, achei que valia uns 4 ou 5 ou 6, mas o cara chegou e falou: eu dou 10 agora. O cara falou: 10 eu vendo. Então, agora eu vou vender. Vai ter que pagar os ITBIs, porque pelo sistema que ela criou, ela não pagou ITBI porque não tinha atividade imobiliária, não tem atividade imobiliária no alvará, então ela não pode vender isso como estoque, porque não tem como vender como estoque se você não tem essa atividade no teu alvará, e aí agora o imposto virou 34%. Aí a pessoa fala assim: nossa, o imposto de renda, eu preciso entender de imposto de renda para fazer holding. Você não precisa, mas se você não entender, você vai ter esse tipo de problema. Você entendendo como o imposto de renda da pessoa física funciona, como os impostos da pessoa jurídica funcionam, e tendo contato com o contador do cliente, você que é advogado e monta, tem que ter um contador ou tem que fazer um treinamento do contador. Por isso, Dani, que eu falo para todos os meus alunos, todos, sejam eles advogados ou contadores, façam sistemas de planejamento em parceria. Advogados e contadores precisam dar as mãos, fazer esses sistemas em parceria. Tá? Por quê? Porque tem coisas que o contador pode ter muita ajuda do advogado na construção de cláusulas que a gente estava aqui falando, mais estruturadas, e o advogado que tenha um contador parceiro vai ter a estruturação contábil bem feita. Porque muitos advogados montam um sistema de planejamento e não entendem que você pode botar um imóvel no imobilizado, num investimento ou no estoque, mas que existem CPCs, os nossos colegas contadores sabem muito bem que são os CPCs, que orientam
Por exemplo, se um imóvel pode ou não mudar de lugar. O imóvel pode sair do imobilizado e vir para o estoque? Quais são as condições? Está lá no CPC. Você precisa estudar esses CPCs. Então, se você é contador e quer entender de holding, você precisa buscar os CPCs, entender em que ponto do seu balanço vai ser alocado esse imóvel. Se o advogado fez errado, você já tem que devolver esses contratos para ele no onboarding e fala para ele, olha só, analisei o contrato, o senhor colocou aqui os imóveis todos no imobilizado, não botou atividade de compra e venda, não botou atividade de locação e os imóveis do meu cliente estão todos alugados. Se pegar, eu não vou me responsabilizar. Faz uma carta, manda para o cliente, manda para o advogado e fala assim, olha só, tá tudo errado. Você tendo conhecimento, olha o quanto o teu preço muda. Agora você não vai ser mais o contador que vai fazer aquela contabilidade de R$300. Agora você é o contador que vai cobrar no mínimo, um salário mínimo, para manter uma holding que não tem quase um mínimo, é só o aluguelzinho todo mês. E você está ali fazendo isso. Porque você cresceu de valor. Você agora você vendeu o valor, você mostrou o valor, você mostrou o conhecimento. Então, ao fazer um curso de planejamento patrimonial, como o que eu dou, que tem base jurídica para quem é contador e base contábil para quem é advogado, eu trago os dois lados, eu não vou aprofundar, tá? O meu curso, eu não ensino como é que a pessoa faz de razonete, lançamento contábil, não. Eu digo onde ela vai buscar informação, porque você já é contador. Se você não é contador e advogado, você não vai querer entender de razonete como lança. Você quer entender quais são os problemas de lançar e aonde tem que lançar. E onde busca informação se você quiser se aprofundar. Você vai lá no CPC, que um advogado pode buscar e ler como é que é, como um contador pode buscar e ler. Então, eu oriento como você busca cada tipo de informação. Se você quiser se aprofundar, vai ter aqui. Entendeu? E eu trouxe, inclusive, o Flávio para o curso agora. O Flávio vai dar aula para gente falando sobre os lançamentos contábeis dentro da contabilidade de holding. Bacana. Uma responsabilidade, hein, contadores, meus amigos. Obrigado, Roberto. Eu quero contribuir nesse ponto que ele falou do imposto de renda pessoa física, né? Dentro do curso. E é um caso real. É um cliente meu de investimento, né? Está acontecendo isso. Vem indicação de da família que o marido, o pai, né, está quase falecendo, ele está com uma particularidade de uma doença grave, a gente precisava trabalhar aí, né, toda a questão de sucessão. E aí tudo a gente começou, o Roberto está comigo, o advogado também. O que eu quero trazer do ponto do imposto de renda? O filho está com, né, o imposto de renda, a declaração de imposto de renda dele não está no Brasil, está fora, eu descobri isso agora. Ele deu saída definitiva, entendeu? Olha só que trouxe a questão pra gente. Então a gente sentou, eu, o Roberto, o advogado, que é o Rodrigo Campos, né, em 3 mãos para discutir isso, qual é a melhor solução para ele. Não sei, vamos voltar para o Brasil? Ou não? Porque onde ele está, ele vai pagar 50% de imposto recebendo essa herança. Uma pessoa que mora entender isso no curso, altíssima. Entendeu? Isso que me chamou a atenção, porque eu entendo de imposto de renda, né? Um pedaço. E ele, quando começou a fazer as aulas, que tem um módulo de internacionalização, que eu mostrei quanto é a tributação em diversos países na herança, quando ele viu, ele falou assim, nossa, Roberto, aqui é isso mesmo? Eu falei, deu M, vamos embora, senta ali que eu dei M com o meu cliente, vamos voltar lá para isso começar. Que ele viu no módulo de internacionalização os tributos que cobram nos países. Aí você vai para um país europeu, Portugal, Espanha, França, Alemanha, que chegam a cobrar 55%, 60% sobre a herança. Esse filho que está morando lá, quando ele for para o imposto de renda dele lá na Europa e colocar o patrimônio que o pai está passando para ele, porque o pai está à beira de falecer, falece. Quando falece, o filho veio consultar a gente. Como é que vai ser? Se o meu pai morrer, como é que vai ser? O que eu faço? Tem como proteger? Aí a gente começa a ver o quanto uma holding pode proteger. Sim. E o que a gente tem que fazer para resolver. É o planejamento. As pessoas não planejam as coisas. Por sorte, esse rapaz que ele está falando, que é um cliente que ele trouxe para a gente, é um rapaz prevenido, é um rapaz que já pensou, putz, eu sei que aqui o imposto é alto, se meu pai falecer vai dar um problema, o que a gente pode fazer? Ele foi procurar o Flávio para resolver. Importante isso, né? Eu lembro, há uns 15 anos atrás, uma cliente, o pai faleceu, já não tinha mais a mãe e tinha muitos imóveis. Quando foi fazer a distribuição, né, da herança, ela precisava ter uma grana para pagar, né, toda a transferência, e ela não tinha. Ela mesma não tinha. E o pai não deixou dinheiro nenhum, deixou muitos imóveis, muitos. Dinheiro disponível, não? Nada. Ela vai vender um imóvel para pagar a conta. Ela teve que vender um imóvel para pagar a conta. Eu lembro disso, que ela deixou
a advogada orientou, ó, esse imóvel aqui você tira, finge que a gente esqueceu e depois eu dou um jeito. Por quê? Era um imóvel que estava na família, assim, não sei quantas gerações, e não tinha documentação na prefeitura. E era um imóvel aqui na Uruguaiana, desses prédios antigos de 4, 5 andares, só tinha loja. Os andares não tinha na escritura. Então a advogada falou assim, ó, por causa desse imóvel você não vai conseguir vender nada, não vai receber nada. Então, vamos fingir. E eu lembro que eu fiquei preocupadíssima. Depois você faz uma sobrepartilha. Mas eu naquela época, eu era muito jovem, não sabia, eu queria fazer tudo certinho, né? E eu fiquei apavorada. Aí eu lembro que o Carlos me falou assim, Dani, faz o seguinte, liga você para advogada e conversa com ela. Porque ela, como profissional, ela vai te explicar. Ela me explicou. Aí eu fui, me acalmei, eu falei, tá, entendi. E foi assim. Aí ela conseguiu fazer o inventário, fazer a partilha, pegou um imóvel para vender, para fazer dinheiro, para poder arrumar isso tudo. Quando ela arrumou isso tudo, ela vendeu o outro para legalizar esse. Você acredita que até hoje está legalizando? Aí. Tem mais de 10 anos. É isso aí. Às vezes é mais fácil fazer um uso campeão. Uso campeão. É campeão, campeão. Você sabe que... Eu brinco sempre que eu chamo... Porque eu quando fiz direito, eu fiz estágio, eu tive um caso de uso campeão. A moça chegou, eu quero fazer uso campeão da minha casa, porque as pessoas não entendem que o campeão é assim. E aí, às vezes, fazer um uso campeão de um imóvel, você tem 10 anos de contas comprovadamente pagas, você faz uso campeão diretamente. É verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu adorei isso que vocês falaram que eu sempre falo isso e às vezes alguns colegas contadores me olham assim, né? Ela é maluca de falar isso, né? Mas a gente tem que ter parceiros, gente. Seja outro contador, seja o advogado, seja um corretor de imóveis, um corretor de seguros. Não importa. Assessor de investimentos. Investimentos. A gente tem que ter parceiros para quando a gente entrar numa seara que a gente não detém a informação, a gente trazer esse parceiro para trabalhar para a gente. Para quê? Qual é o objetivo, né? Dar o melhor para o seu cliente. O seu cliente merece o melhor. Eu só durmo tranquila se eu sei que aquele meu cliente estava com aquela situação. Eu nem gosto de falar problema, eu gosto de falar situação. Né? Aquela situação, se eu conseguir resolver, se eu trouxe as pessoas certas, né? Às vezes ele já tem um advogado dele, e aí é conversar com esse outro advogado para saber assim. Qual é o seu planejamento, né? O que você pensou aqui? Qual foi a sua ideia quando você fez isso? Só para eu saber se não vai trazer problema para ela na declaração de imposto de renda dela. É isso aí. Né? E às vezes tem advogado que antigamente era mais difícil. Hoje eu estou entendendo que as pessoas estão querendo fazer parcerias, né? Estão querendo ouvir melhor o contador, os próprios advogados. Então, assim, isso é muito importante, ter parceiros de negócio. E falando de imposto de renda que você falou, hoje você falou, é importante que o seu cliente te considere um consultor. Você chega fazendo imposto de renda, chega num ponto que o cliente não compra nada sem te ligar. Exato. Eu estou querendo comprar assim, eu posso comprar assim, eu vou pagar muito imposto se eu comprar assim, se eu comprar assado. Eu quero mandar um dinheiro para investir fora do Brasil, tem que pagar imposto. O cliente começa a confiar tanto em você que ele não se move sem te perguntar. E eu acho engraçado quando ele faz isso, Roberto, que ele faz para mim. Eu falo assim, então, mas isso o senhor vai precisar consultar um advogado. Mas, Dani, eu só confio em você. Você vai me indicar um advogado seu? Aí eu falo, então, você tem advogado? Se você não tiver, eu tenho para indicar. E a gente tem aqui vários parceiros de advocacia de vários nichos diferentes, entendeu? Então, assim, o cliente ele fica tão assim, tão fiel a você, tão assim, respeitador da sua opinião, que ele começa a trazer coisas para você resolver que não é da sua seara. Eu acho isso muito bacana. Eu falo assim, olha, fico muito honrado por você estar me ligando, mas foge da minha alçada, né? Aí que o contador vira um padre, entendeu? Exato. Chegou nesse nível de confiança. Aí você vê que a gente conseguiu atingir o objetivo da nossa profissão, né? Exatamente. Porque o contador tem que ser a pessoa da sua confiança, aquela que você... Eu tô pensando em comprar um imóvel, tô pensando em vender, eu tô pensando em fazer uma hold. Com quem que eu vou falar primeiro? Com o contador. Porque ele sabe das minhas finanças, né? Ele sabe da minha contabilidade, ele sabe do que eu posso, do que eu não posso, até onde eu posso ir ou eu não posso ir. Exatamente. Isso é o mais importante, que eu sempre digo pro cliente, ó, daqui para frente você não pode ir. Para você ultrapassar isso aqui, você vai precisar faturar tantos % a mais, diminuir sua despesa em tantos %, porque você já conhece o histórico dele. Né? É importante você conhecer o histórico, né? Você puxar ali a contabilidade dele e ver. Ele pode comprar? Ele pode vender? É igual o cliente quando me liga e fala assim, tô com uma oferta aqui muito boa para comprar um carro, mas no meu CNPJ. E aí ele não sabe, né, que às vezes isso é maior furada. Ele vai ganhar agora, mas vai perder lá na frente quando ele vender esse bem. Né? Então, assim, às vezes, como é que a gente faz para ele entender? As pessoas não entendem que botando um bem dentro de um CNPJ,
Você tem a vantagem das multas, que é o que todo mundo quer. Mas esse bem deprecia. E em 5 anos ele vale 0. Quando você vender, você vai pagar imposto nele. Vai. Enquanto na pessoa física, normalmente o bem vale mais. Quando você pagou, ele não deprecia. Não. Você vai vender mais barato do que pagou por ele. Então, normalmente, você não paga imposto. É porque a pessoa não entende que na pessoa jurídica é imobilizado. Ele faz parte do patrimônio, da empresa. É igual a mesa, a cadeira. E tem uma outra coisa que as pessoas não falam, tá? Que se você tem um carro e você usa ele no dia a dia para ir e voltar, ir para casa, e é considerado salário. Se você é sócio da empresa e usa o carro para se deslocar, para ir para casa, para vir, para passar o final de semana com a família, aquilo ali não é um carro só da empresa para trabalho da empresa. É diferente daquela Fiorino de entrega. É o seu carro particular, tá lá. A Receita Federal considera aquilo como salário. E eventualmente você vai pagar, se está financiado pagando todo mês, por exemplo, aquela prestação é seu salário. INSS, imposto de renda sobre aquilo ali. E as pessoas vão lá e fazem aquela locação, leasing do carro. Leasing. Aquele mês, aquele pagamento mensal que você está pagando, é salário do empresário. Que está usando o carro para fazer sua saída à noite. Aí tá lá, ele na foto, né, a BMW dele, com os filhos em casa, passeando. Dentro da BMW no fim de semana, viajando. A Receita vai pegar o seu Facebook, o seu Instagram, vai falar assim, seu carro é de uso particular. Exato. Não vi você aqui com uma foto com o cliente, tirando nada com o cliente, visitando o cliente, nada. Mas o carro da empresa tá aqui. Pô, top demais. Bom, posso ir para a segunda pergunta? Claro, querido. Que bom. E já que o Roberto já quase respondeu, né? Já falou, quais são as considerações finais? Que a segunda pergunta seria para fazer um planejamento patrimonial, tem que ter um contador? É necessário? É importante? Então, falou bastante aqui, só por favor. Eu acho que o planejamento patrimonial sem um contador participando dele é temerário. É temerário. Então, se você que está assistindo é um advogado e não usa um contador na sua estruturação, você está correndo risco. E se você é contador e não tem um advogado parceiro, eu sugiro que você comece a procurar e que você oriente os advogados que você conhece, que não estão te procurando antes de fazer, que só estão te entregando, tá pronta, toma. Fale para ele assim, olha só, antes de fazer o tá pronta, toma, deixa eu dar uma olhada. Eu posso te orientar em algumas coisas. Mas ele não vai querer me pagar, não tem problema, mostra valor num primeiro momento. Depois ele vai passar a te pagar, ele vai te dar um percentual daquilo que ele está cobrando, porque ele vai ver o valor que você tem na hora que você explicar para ele que o imóvel pode estar no lugar errado, que a atividade pode estar errada, que tem uma série de detalhes que o contador pode ajudar na hora de fazer simulações de cenário, valores que ele pode economizar fazendo cenários de formas diferentes. Se você pode usar uma empresa no Simples para fazer holding, que a maioria, 90% das pessoas acham que isso é um absurdo, dá para fazer um planejamento patrimonial e incluir numa das holdings que seja uma empresa no Simples para economizar quando a gente fala de, por exemplo, investimentos. Então, quando a gente pega o caso do Flávio, que traz clientes para mim, por exemplo, Roberto, eu tenho um cliente aqui que tem 10 milhões investidos em fundos diversos. O que a gente faz? A gente pode montar uma empresa no Simples e botar esses fundos dentro dela. Especialmente com a área médica. Esse médico pode ter uma empresa aqui que tira algumas notas na área médica, para essas notas que ele tira na área médica ser a atividade principal dessa empresa do Simples, e todo o investimento dele está dentro dessa empresa, entendeu? Então, assim, aquele dinheiro que ele vê que é o lucro que ele vai guardar, ele vai tirando por essa empresa, vai ficando lá dentro e vai investindo. E o dinheiro que ele usa para gastar no dia a dia, ele tem uma outra empresa que ele faz por lá. Então, você consegue separar isso e manter essas empresas no Simples, fazendo investimentos dentro do Simples, porque as empresas no Simples têm uma tributação diferenciada. Bem diferenciada, né? O sonho de todo médico é ficar no Simples, mas não é para todos, né? Eu digo que Simples Nacional não é para todos, né? É o perfil de cada empresa. Às vezes eu tenho um cliente aqui que ele tem 3 empresas. Uma no lucro presumido, alíquota hospitalar, uma no Simples Nacional, que é só de cursos, e a pessoa física dele, né? E aí é o melhor planejamento, né, tributário para esse médico, às vezes é isso, porque o volume dele de coisas é muito grande. Ele atende no consultório, ele dá aula, ele compra muito material, a despesa dele é muito alta, então preciso fazer um ajuste para ele, entendeu? Mas isso é uma coisa que vocês que são especializados já fazem muito bem, que é você precisa documentar. Você não pode ter
faturamento na pessoa física, faturamento na pessoa jurídica, com as mesmas bases, sem explicar por que um está na física e outro está na jurídica. Se você tirar tudo misturado, a Receita fala assim, você está fazendo aqui um planejamento abusivo. Você precisa estruturar isso da forma correta, de maneira que justifique por que uma parte desse faturamento está na física, por que uma parte está na jurídica. Isso é super importante. E às vezes não é nem só isso, né? Às vezes a gente precisa que a pessoa jurídica e a física estejam em 2 salas diferentes. Exato. Eu tenho que dividir o percentual do que eu compro na pessoa jurídica e na pessoa física. E emitir nota de compra, parte na física, parte na jurídica. Exato. Não pode comprar o material todo pela jurídica ou todo pela física e usar na outra empresa. É todo um planejamento, não é tão simples assim, né? Precisa de muito cuidado. Você precisa conhecer muito bem o seu cliente, saber qual é o percentual dele de procedimento e de consulta. Tudo isso faz parte do estudo que a gente faz quando o cliente vem para cá, para poder fazer a contabilidade de acordo com o médico, porque a contabilidade da área médica, né, é muito diferente de todo o resto. Exatamente. Tem que ter especialista, falar. Tem que ser. A gente brinca um pouquinho, nós, contadores, que o Simples Nacional de Simples não tem nada. Já tem que estudar pra caramba e tem que entender, né, especializar. E depois vai para um nicho de mercado, como a área médica, né? A gente está falando de hold patrimonial. Cara, você tem detalhes que a gente vai descobrindo no dia a dia. Cara, eu preciso estar, de fato, estudando. E aí, como a gente está falando desde o início aqui, cara, se eu não consigo, porque cara, a Dani não é minha concorrente nunca. Pô, cara, a Dani, eu não vou conseguir atender o médico como eu gostaria de atender. E esse cliente, quando ele percebe esse atendimento numa especialista, uma pessoa, ele vai me indicar mais clientes. Claro. O Flávio não foi, você vai indicar. Então, esse ecossistema do ganha-ganha, né, e os contadores perceberem isso, cada dia estão percebendo mais nesse grupo, né, que o ganha-ganha é isso, todo mundo cresce e você não tem seu concorrente. E muitas das vezes a gente precisa, de fato, cara, deixa o Roberto atender meu cliente, porque o cliente vai estar bem assistido. Isso aí. Bem assistido, isso que é o mais importante. Eu falo muito lá para os assessores de investimento que estão lá comigo, cara, primeiro, o cliente tem que rentabilizar e tem que estar assistido. Né? Muito se brinca, deram muito COI aí né, distribuição de COI, que é Certificado de Operações Estruturadas. Cara, quando eu escuto, começo a ouvir isso, eu falei, cara, o assessor não estudou e não explicou para o cliente que teve COIs bons que tem a ver e faz sentido de acordo com o perfil do cliente. Você tem muitos no mercado, cara, mais que o assessor ganha dinheiro. Vamos ser sinceros. Né? Isso aqui não sustenta, Dani. Porque esse assessor, consultor, do mercado financeiro em si que ofereceu, cada vez mais está tendo o contador, a contadora, quem está entendendo esse assunto. Tem muitos contadores hoje indo para essa área de investimento, entendendo, estudando, fazendo as suas parcerias. E aí, de fato, ele começa a explicar, não, pô, meu cliente tal aqui, eu entendi um pouco desse de COI aqui, não faz sentido. Se ficar de operação estruturada, tem um risco, você não ia ganhar dinheiro e tal. Pô, fala com outra pessoa aqui que entende o assunto. Vocês estão entendendo, contadores, o público está assistindo, cada vez mais o ecossistema com parcerias certas, de confiança, né? Estão se unindo. E, de novo, aqui o Roberto falou, que é o ganha-ganha. Vocês entenderem isso, a gente tem muito a crescer. O período de imposto de renda, pessoal, está aí agora. É um período, assim, eu falo pro pessoal que é formidável para você fazer o diagnóstico do imposto de renda daquela pessoa. Dali saem várias situações. Se é para a área médica, montar uma hold patrimonial, fazer uma reavaliação do plano de saúde, ver a área de investimento. Cara, é o diagnóstico. Se você tiver esse radar ligado, você consegue enxergar nesse esqueleto, né? Esse RGI, como a gente pode dar o nome aqui, levantar várias situações para agregar valor para o nosso cliente final. E já vou emendar aqui também, rapidamente na outra pergunta, que você falou do contador, né? E aí tem o advogado. O contador pode fazer o planejamento patrimonial sem o advogado, Roberto? Vou emendar nas duas aí que tem a ver já próximo. É a mesma coisa. O contador que faz sem um advogado e o advogado que faz sem um contador estão colocando em risco esses planejamentos. Porque você não vai entender da legislação, um contador não vai entender de toda a legislação sucessória, tributária, família, todos os envolvimentos que você tem aí e de direito empresarial que está envolvido em todo um planejamento, assim como o contador que não entende, o advogado que está da outra ponta também não entende da contabilidade, que pode trazer uma série de problemas. Por exemplo, colocar na tributação errada, botar coisas de forma diferente, atividades erradas,
qual é a atividade que vai botar? Não, vou botar essa daqui, porque essa daqui estava lá no curso que eu fiz, ou no modelo do documento que eu trouxe. Ou eu vi no Google. Eu vi no Google, pesquisei. Não, agora a moda eu vi na inteligência artificial, né? Eu pesquisei, a inteligência artificial falou, use esta atividade. Que ela achou onde? Numa busca que ela fez no Google. Porque a inteligência artificial não é inteligência porra nenhuma. Ela vai atrás de informações aonde? No Google. No Google. E aí ela construiu aquela frase, aquele texto e te entregou as atividades que ela achou no Google, que são as mais buscadas, as mais usadas e tal. E aí você vai fazer um problema, vai trazer um problema para o teu cliente, que no longo prazo, quando ele for vender um imóvel, ele pode ter um problema grave. Com certeza. Ou seja, contador com advogado, advogado com contador. A dupla dinâmica aí, ó. É parceria sempre. Parceria. Parceria sempre para ninguém fazer errado e ninguém colocar esse cliente em risco. Porque a área jurídica tem que estar protegida, a área contábil tem que estar protegida. Então, todo mundo junto, cada um com o seu conhecimento, né? Exatamente. E chegando num acordo para blindar aquele patrimônio daquele cliente. Né? Exatamente. Sim. A gente estava conversando ali nos bastidores, né? E essa pergunta ficou aqui guardadinha, né? Pode ter holding no Simples Nacional, Roberto? Nossa. Pode ter holding no Simples Nacional. Eu estava aqui falando, até já dei umas pinceladas que dá para botar uma holding no Simples e tal. Pode. Por que pode? Pode ter holding no Simples Nacional porque quando a gente define holding patrimonial familiar, não existe essa atividade para o Código Civil brasileiro nesses termos. Existe holding no sentido de uma empresa que é sócia de outras empresas, e ela pode ser sócia controladora ou não controladora. E aí tem essas duas atividades no CNAE. Mas quando a gente sai disso e chama de holding patrimonial familiar, essa atividade não existe. E aí virou moda falar, vou montar uma holding, vou montar uma holding. O que é uma holding? Uma holding familiar patrimonial é o quê? É uma empresa que tem lá os imóveis da família. Pronto. Não é uma holding, é uma administradora de bens. E para ter uma administradora de bens, ela pode estar no Simples? Pode, desde que ela não alugue os imóveis. Se ela tiver alocação de imóveis próprios, ela não pode. Mas se ela está lá para guardar só o imóvel que a família mora, o imóvel que é a casa de campo, a casa de praia, ou o imóvel que os filhos também moram, não tem nada alugado, ela está lá para guardar os investimentos que a gente tem, por exemplo, em bolsas de valores, e ela está lá só para fazer esse trabalho, a gente precisa ter uma atividade. Porque uma empresa no Simples, qualquer empresa no Brasil, precisa ter uma atividade econômica. Se dentro desse grupo familiar nós temos um médico, por exemplo, ele pode botar atividade médica como atividade principal, não ter atividade nenhuma de locação, mas pode ter atividade de compra e venda de imóveis, porque essa atividade é permitida no Simples. E ele pode, dentro disso, fazer uma holding patrimonial familiar, que não é sócia de empresas, não tem nenhuma empresa sócia dela, que tem os imóveis da família e que tem os investimentos dessa família numa tributação mais baixa. Então, sim, é possível fazer uma empresa Aí, no Simples quando Nacional. Vender um imóvel, vai ser tributado pelo Simples Nacional. Vai, é isso. Tá, mais ou menos, porque no Simples Nacional, essa é uma resposta importante. Muito bem lembrado. Uma empresa no Simples Nacional, a tributação do ganho de capital é tributada igual a pessoa física. Ela não tributa no Simples Nacional o ganho de capital que está no imóvel no imobilizado. A tributação é exatamente a mesma da pessoa física. Então você tem essa vantagem. Você, sabendo que vai vender o imóvel no curto prazo, coloca ele dentro dessa empresa e coloca ela no Simples Nacional. Você vai ter uma tributação aí de 15% na maior parte dos casos. Porque dificilmente vai ter um lucro superior a 5 milhões, né? Se a empresa estiver no lucro presumido, o percentual pode ir a 34%. Isso é importante deixar registrado aqui, né, os percentuais. Então, por isso que é importante, na hora de você fazer esse planejamento, você ter o conhecimento de um contador que conhece as tributações do nosso país, né? Sim. Saber que você tem a oportunidade de colocar o patrimônio da tua família numa empresa e tá dentro do Simples Nacional. Exatamente. E ainda assim, quando vender, se vender, você ainda vai pagar menos do que se ela tivesse no lucro presumido. Exatamente. Menos da metade, né? Menos da metade. 15%, a outra chega a 34%, né? Isso aí. Eu acho que ainda tem coisa melhor, Roberto. Podia falar aí, montando uma holding normal, sendo simples. Quanto ele poderia pagar, né, na venda e, por exemplo, imóveis também dentro dessa holding patrimonial, quanto seria esse imposto versus a pessoa física?
sendo já um pouquinho aí, que você falou de números, muita gente fala, pô, tem de 15 cai pra alguma coisa, né? Que eu tô lá no 27,5 da pessoa física, né? Quem tá nos assistindo, de repente, vai lembrar desses números. Faz a pergunta de novo. De quantos, esquece um pouco agora assim, montando uma rotina patrimonial normal. Lucro presumido. Um presumido, né? Os imóveis, de acordo com o lançamento certinho e tudo. O vendendo imóvel, quanto que ele pagaria de imposto? Reverso a pessoa física. Se você tiver atividade de compra e venda de imóveis e esse imóvel estiver alocado no estoque, 6,73%. Por favor, Roberto, repete não, por favor. Você precisa de duas condições. Duas condições. Você precisa ter. O imóvel precisa estar alocado no estoque, né? E o alvará precisa ter atividade de compra e venda de imóveis. Tá? Se a tua empresa é uma empresa que faz compra e venda de imóveis e tem imóveis alocados no estoque, esses imóveis vendidos no estoque pagam 6,73% sobre o valor da venda desses imóveis. Tá? Isso tudo vai mudar um pouco aí com a entrada da nova tributação da reforma, que vem aí com IBS, CBS, que vão mexer nisso, mas a gente está aguardando essa regulamentação para essa área que ainda não saiu. Por enquanto, é 6,73%. Se você não tem o imóvel no estoque, se a empresa não tem o compra e venda de imóveis na atividade, esse percentual vai a 34%, mas aí é 34% do ganho de capital. Então, quanto ele está registrado no balanço? No balanço está por 1 milhão. Vendeu por quanto? Por 4 milhões. Esses 3 milhões da diferença são 34% de imposto. Já pegando o gancho, se fosse no aluguel, como que seria? Já para dar esses percentuais? Se você tiver aluguel mensal, todo mês aí está recebendo aluguel nessas empresas, você vai pagar entre 11,33 e 14,53. Vai depender do volume de aluguéis, mas no lucro presumido, obviamente, tendo no alvará atividade de locação de imóveis próprios, se você tiver essa atividade, esses imóveis estando alocados lá em investimentos que estão lá para alugar, para serem alugados, você vai pagar entre 11,33 e 14,33. Se você não tiver essa atividade no alvará, aí você está falando de uma atividade não operacional, esses aluguéis vão pagar 34%. Então, o que acontece? Você pega um exemplo que eu dei aqui no início. Um advogado que monta uma estrutura, bota a empresa no lucro presumido, não tem atividade de alocação de imóveis próprios que ele quer economizar no ITBI, mas temos aluguéis. Esses aluguéis são tributados como receita não operacional e vão tributar em 34%. Tem importância, né, de saber tudo isso, colocar todas as atividades, independente se você vai fazer ou não, né? O problema é que aí tem a tributação do ITBI, que muita gente não sabe se livrar dela. Existe como se livrar do ITBI quando você tem imóveis, locação de imóveis próprios no alvará e na atividade do contrato? Existe. Você pode recorrer judicialmente, porque hoje nós temos mais ou menos pelo país afora entre 50% e 60% de ganhos quando a gente entra com recursos. O STF vem reconhecendo, os STJs vêm reconhecendo o ganho de capital, perdão, a não incidência do ITBI, a imunidade do ITBI nos casos em que você tem aporte de capital do sócio para dentro da empresa com imóveis. Então, existe um número gigantesco aí, inclusive o Estado de São Paulo já soltou um vinculante dos TJs dizendo que é para parar de cobrar, Brasília já falou que é para parar de cobrar, alguns estados já estão com essa medida para parar de cobrar o ITBI nas prefeituras, porque entendem que a parte inicial do parágrafo 2º do artigo 156 diz que é imune, não importa o motivo. Então, quem usa isso já não vai pagar o ITBI, mantendo a atividade de locação no contrato social. Tá, mas aí teria que ter alguma cláusula específica quando você montar sua holding para isso? Você tem que ter atividade de locação de imóveis próprios lá e vai ter que construir essa narrativa e avisar o contador que os imóveis têm que ficar em lugares específicos, dependendo das atividades que você está botando. Entendi. E se você colocar atividade de locação e você não locar? Você pode ter atividade de locação e eles não estarem alocados por algum motivo durante algum tempo, mas se você passar a alocar, você tem essa atividade lá. É porque às vezes a gente pensa assim, né? O cliente fala assim, eu não pretendo alugar. Daqui a um ano ele liga pra você e fala assim, sabe aquele meu apartamento? Quero. Aluguei. Não quero não, aluguei. Quero não, já alugou. Não, já alugou. Inclusive eu tô recebendo aqui o 2º mês de aluguel. Ou 5º. Não, já tem. Ele vem fazer um imposto de renda e fala assim, não, eu tenho aqui uns aluguéis do imóvel. Que aluguéis? Não, os imóveis que eu tô alugando é o meu apartamento. Eu vim botar no meu imposto de renda da pessoa física.
mas esse imóvel não tá na PJ? Não tá? Tá na hold. Ah, não é, rapaz. Tá lá na PJ. E agora? Como que faz? Mas eu tinha que ter declarado lá na PJ, tinha que estar... Pois é, ai, eu esqueci disso. Eu achei que eu ia botar no meu empreendimento da pessoa física, porque o cara não se toca que mudou a estrutura patrimonial dele. Sim. Não, e às vezes ele fala assim, não, mas eu aluguei pra minha sobrinha, que morava em outro estado, veio pra cá fazer faculdade, não tinha onde morar, tadinho, eu aluguei pra... Mas é mixaria. Aí a gente volta naquela conversa inicial, né? O contador é padre, vai rezar, né? Dá uma solução pra mim e tal. E aí, né, nessa hora nessa hora, né? respirar e procurar ver a melhor forma de ajudar, né? Agora, só pra... Como do mercado financeiro aqui, eu fico atento nos números, né? E eu gostaria que o Roberto repetisse a questão do aluguel, que me chamou a atenção o seguinte. Eu, uma pessoa física, tenho lá 5, 10, 20 imóveis, não importa, estão tudo alugado. Provavelmente, né, eu posso afirmar que eu vou estar na alíquota de 27,5%. 27,5% pagando imposto, né, em cima do apoiador. Roberto, repete, por favor, se estivesse na jurídica, você falou quanto que era o percentual? Devidamente alocado, Feito bem feito, com atividade no contrato de compra, de alocação de imóveis próprios. Tendo no alvará essa atividade, você vai pagar entre 11,33 e 14,53. De 27... Não, cara. Cai para menos da metade. Menos que a metade. Vocês anotaram isso aí? Quer fazer alguma continha? Faz aí, soma seu aluguel, entendeu? Do 27,5 faz essa conta. Se não, pode me chamar, chama o Roberto ou a própria Dani aqui, a gente vai fazer essa conta para você e ver se faz sentido. Às vezes você faz a declaração do cliente, ela tá prontinha, bonitinha, né? Aí você manda para ele revisar. Aí ele, Daniela, esqueci de... Tava bonitinha, não tinha nada para pagar, nada para pagar, restituição, declaração linda. Ah, é porque eu me lembrei que tem uns aluguéis. Quando você coloca o aluguel... Mas você pagou o IR mensal? Não. Ah, não pode pagar agora? Não posso pagar agora? Você tá fazendo declaração... Isso é uma outra coisa importante. Pessoal, o Carnê-Leão não é opcional. O Carnê-Leão é obrigatório. Desde 2015, essa lei foi alterada e o Carnê-Leão passou a ser obrigatório. Então, não pode lançar os aluguéis no final do ano. Não pode pagar... o valor faturado mensal de médicos, por exemplo, na declaração anual. Você tem que fazer mês a mês e recolher mês a mês. Se não fizer, você está sujeito a multa e juros mês a mês do ano anterior. Agora, em maio, quando for entregado, você vai ter que pagar tudo com multa e juros. Os DARFs todos que eram para ter sido pagos no período e, eventualmente, vai ter restituição. Porque você vai ter que pagar mais agora com multa e juros para depois receber de volta. Tudo porque você não fez corretamente no mês a mês. O Carnê-Leão, ele não é opcional, ele é obrigatório. E é mensal. Mensal. E se a Receita não aceitar, né, ela cobra juros e muda a data devida até hoje. Até hoje. Qual é a solução para isso, pessoal? Porque você está assistindo, está com muito imóvel e tal, chama a Dani ou o Roberto Campos, monta a estrutura da Arroz Patrimonial, joga tudo lá dentro, resolve isso, trabalha com o seu contador, melhor, né? Para economizar bastante dinheiro e dor de cabeça também. Perceber logo isso é a melhor solução, é a melhor oportunidade, entendeu? É aquela porta que está ali fechada, você precisa abrir e passar por ela. Não tenha medo, entendeu? Exatamente. Tenha medo, sim, se a Receita te pegar, né? E aí, aquelas cartinhas, né? Aí aquela frase, quando tudo dá certo é lindo, quando dá errado é um pandemônio. Porque aí, cadê os comprovantes? Onde está o papel? Cadê? Mas eu fiz uma obra, eu posso abater? Eu fiz não sei o quê. Não, mas aí... E aí o cara começa a meter os pés pelas mãos, tem um monte de problema que as pessoas não entendem. Que, por exemplo, é uma coisa, a pessoa fala, não pode ter holding imobiliária no lucro real. Calma, às vezes pode. Dependendo do volume de custo, às vezes você tem custo para ser abatido no lucro real, que dependendo do que você está fazendo, você pode ter um custo muito alto. Botar aquele custo todo, por exemplo, você vai comprar um imóvel que tenha certos determinados tipos de custo e ele está vazio há muitos anos, ele só está dando custo porque vamos botar aquele imóvel numa empresa no lucro real, acumular prejuízos durante 3, 4, 5 anos, depois quando eu conseguir vender esse imóvel, né, ou alugar esse imóvel, eu posso abater desse prejuízo uma parte desse valor. Então existem situações em que o contador pode sugerir, olha só, vamos pegar esse imóvel aqui, vamos botar ele aqui numa empresa do lucro real e a gente vai ficar com um imóvel que tem um prejuízo que ele acumula, porque é um imóvel que está num lugar ruim, porque é um imóvel histórico que não consegue alugar, que não consegue vender, que vai ficar lá muitos anos, vai ter que fazer alguma coisa para ele poder ser, por exemplo, não pode nem fazer obra que é tombado.
Tá lá parado. Vamos botar ele numa empresa de lucro real e deixar acumular IPTU, as taxas todas, vai acumulando ali 5, 10 anos, até o... Saiu o processo, liberou, agora eu posso derrubar e construir. Aí vai fazer uma construção, essa construção no lucro real é excelente. Deixa construir, fazer acumular prejuízo. Depois vai ficar anos sem pagar imposto sobre aquelas locações. Então, o contador, cara, ele pode trazer um valor enorme para um planejamento patrimonial. E as pessoas não se tocam disso. Roberto, a gente falou muito aqui de tributação da hold, né? Sim. Mas uma coisa que é muito importante para as pessoas saberem que ficaram agora mais curiosas e começaram a acender uma luzinha. Opa, eu acho que meu caminho é abrir uma hold, né? Por onde começar? Para abrir uma holding, eu diria, para fazer um planejamento patrimonial, você tem que procurar um advogado ou um contador. No nosso caso, vamos procurar os contadores de vocês, que você já conhece, já confia, que a gente está falando, você já tem a confiança no contador? Tem. Procure esse contador. Procure esse contador e fala, você tem um parceiro que faça com você? Porque você já sabe que ele tem que ter um parceiro, você quer ouvir as ideias do advogado e do contador, e você vai fazer um planejamento. Você vai pagar para ser feito um plano. Você não vai pedir para ele fazer um plano de graça, gente, porque trabalho de graça, quem trabalha de graça é formiga. Se o seu contador, se o seu advogado fizer um plano de graça, vai ser um plano porcaria. Ele não vai dedicar o tempo dele a trabalhar de graça. Ele quer ganhar dinheiro, ele está ali para isso. Então procure um advogado ou um contador que faça um planejamento de qualidade. Ele vai cobrar por isso. E você vai fazer um plano. Feito o plano, a partir dali é que você vai estruturar a sua holding, o seu offshore, um fundo exclusivo, investimentos dentro de uma empresa holding simples para evitar a tributação mais alta. Tudo isso depende do plano. Parem de achar que montar holding é só chamar o contador para copiar um contrato, porque assim não é montar holding. Fazer planejamento patrimonial é uma coisa complexa, que exige que a pessoa pense no que pode acontecer nos próximos 20, 30 anos com a sua família, dependendo da idade dos patriarcas que estão montando esse sistema. Se vai ter ou não doações, se vai ter ou não isenções de valores de impostos de TBI, se vai ter imposto de renda reduzido ou não. Tudo é um trabalho que dá trabalho. Claro. São horas de trabalho. Eu, num planejamento patrimonial, os mais simples não me custam menos de 40 horas. Então, a gente precisa, sim, fazer um trabalho de primeira linha. Então, comece com um planejamento. Eu acho que é uma coisa enraizada do nosso país, né? Essa coisa do cobrar. As pessoas têm vergonha de cobrar pelos seus serviços. É uma coisa do nosso país, né? Mas a gente precisa entender o seguinte, né? Quanto tempo a gente estudou para saber aquilo tudo, né? É sua expertise e, às vezes, a sua sensibilidade com aquele cliente. É um cliente que você já tem há muitos anos e que agora precisa reestruturar a vida dele, porque ele está chegando numa idade que daqui a pouco ele fatalmente ele não vai mais conseguir trabalhar o que ele trabalhava antes. Porque quando a gente tem 30, 40 anos, a gente trabalha o quê? Muitas horas por semana. A cada 10 anos você pode fazer olhar para a sua vida que você vai ver que você está trabalhando horas a menos. Teu corpo não aguenta mais, a tua mente não aguenta mais. Então, fatalmente, você vai diminuir o teu ritmo de trabalho. E, normalmente, você começa a ganhar mais, você se dá o luxo de ter mais prazeres. Exato. E aí vai chegar uma hora que você, fatalmente, vai parar de trabalhar, né? E você vai querer curtir a vida. Como é que você vai curtir a vida? Não investiu? Não blindou o seu patrimônio? Não tem grana sobrando? Não se planejou, né? E você tá vendo o seguinte, e o que eu vou deixar para meus filhos? Dívida? Apartamentos que eu não terminei de pagar, que eu não terminei... Então, assim, é preciso realmente fazer o planejamento. Ok, fizemos o planejamento, Roberto, eu vou querer fazer a hold. Que documentos agora eu tenho que apresentar para o meu contador, junto com o meu advogado, preparar o meu contrato da holding? Então, vamos por partes. Vai depender, por exemplo, do tipo de planejamento que você vai fazer. Mas para fazer o planejamento, a gente vai pedir os impostos de renda, os RGIs dos imóveis, para saber como é que eles estão, se está registrado, se está tudo bonitinho, se tá... Isso aqui é uma posse, eu não tenho, Então, peraí, vamos entender. Então, eu peço sempre os RGIs atualizados,
os últimos impostos de renda, às vezes 2, 3 anos, dependendo da Imóvel situação. financiado pela Caixa Econômica, pode entrar numa holding? Pode entrar numa holding desde que a Caixa Econômica autorize, desde que o banco financiador autorize. Então, se for um financiamento que é exclusivo para pessoas físicas, não vai funcionar. Você vai ter que fazer um contrato de direitos aquisitivos, talvez, para botar os direitos aquisitivos desse imóvel dentro da holding. Dá para fazer por aí, que é aquele contrato de gaveta. Dá para fazer, mas você vai ter outros problemas. Então, você tem contratos, por exemplo, com o Banco Itaú, Banco Santander, você vai lá no banco e fala assim, eu quero trocar o financiamento para o nome da minha holding. Se você tem um patrimônio dentro da holding grande, o banco vai adorar. Porque antes o risco era você parar de pagar e ele ter um problema com a pessoa física. Agora ele tem um patrimônio enorme de uma holding que ele pode tomar qualquer outra coisa. Então ele gosta disso. Muita gente acha que não, mas é o contrário. Ele gosta porque ele pode tomar dinheiro de você. Porém, tem um problema. Se quando você fez esse contrato os juros estavam mais baixos, quando você for agora fazer, o banco vai falar, não, agora é um contrato novo, o juros de mercado é esse aqui, ó. Não é só transferir a titularidade, né? Ele não vai aceitar porque ele vai querer cobrar de você um juro mais alto. Mas você que quer mudar, eu não aceito mudar esse contrato, que isso aqui é um contrato de pessoa física. O de pessoa jurídica não é só a titularidade, muda o contrato todo. Sim. O contrato é completamente diferente. Eu tenho que cancelar este e fazer um novo. Então, você já vai pagar um monte de taxa para dar baixa o no inverso contrato. também, desculpa, é verdadeiro, né? Por exemplo, a taxa Selic caindo agora, né? Estava 14, está com 10,75. Se casou nesse momento, cara, ele vai negociar junto ao banco uma taxa menor. Sim. Concorda, né? Então, essa janela, essa percepção também, viu como contador, advogado, assessor de investimento andando em conjunto, principalmente o contador dando os conselhos, né? Quanto que, de fato, o cliente vai economizar nesse financiamento versus o tempo, né, agregado nessa situação, né? Isso aí. E só para concluir, eu queria também deixar aqui que muita gente pode perguntar, só a holding patrimonial é um dos instrumentos, existe outros instrumentos para montar a questão do planejamento, né, sucessório, né, e aí tributário também? Então, dentro do curso, o curso que eu dou tem um módulo só de ferramentas de planejamento. A holding é uma das ferramentas. É como se você tivesse uma caixa de ferramentas e você é o bombeiro, gasista, eletricista, ela vai tirando coisas de dentro. Na holding, no planejamento patrimonial, a gente tem diversas ferramentas. Então, a holding é uma ferramenta, um offshore é uma ferramenta, que é uma empresa fora do Brasil, um trust é uma ferramenta, um fundo exclusivo feito para investimentos em bolsa. Você tem 15, 20, 30 milhões investidos dentro de fundos e ações, um monte de coisa. Você bota num fundo exclusivo, tem como usar ele para a ferramenta de planejamento. Você tem empresas no simples, no lucro presumido, você tem diversas estruturações que você pode fazer. Você tem o testamento, que é uma forma de você fazer planejamento patrimonial. Pode ser que no final do planejamento eu diga assim, olha só, para você não vale a pena montar uma empresa. Vamos fazer só um testamento? Por quê? Porque às vezes, matematicamente, não vale a pena. Eu posso falar para você, vamos fazer aqui, por exemplo, uma estrutura onde você tem uma empresa, um testamento, um seguro de vida, mais de uma ferramenta. Às vezes acontece. Eu tenho vários casos que eu estou fazendo agora, por exemplo, que eu estou trabalhando com empresas no Brasil que são de propriedade de uma empresa no exterior. A gente está montando. Então, tudo isso é possível de ser feito. E outra dúvida, quer ver? Vamos supor, a família, né? O pai, a mãe e tem lá, sei lá, 2 filhos. Essa família tem alguns imóveis, né? Uns no nome do pai, outros no nome da mãe, outros no nome de cada filho. E essa família resolve fazer uma holding, né? Como organizar todos esses imóveis? Vai ter que transferir todos para o nome da holding. Vai. Primeira coisa é isso. Depois que fez o planejamento, na verdade, a gente vai né? aportar esses imóveis na holding. Ao aportar na holding, eles passam a ser de propriedade dela e vão passar para o nome dela. Sim. E aí o planejamento é fundamental para entender, por exemplo, se todo mundo virou sócio dessa holding, porque na hora que todo mundo botou bens lá dentro, todo mundo virou sócio dela, na ideia, a gente tem que arrumar isso aqui para, por exemplo, não ficar fazendo compra e venda que comunica com cônjuges que o pai não quer que o cônjuge comunique. Para se o filho morrer antes, o cônjuge não herdar esse patrimônio. Tem aí uma reversão que pode ser feita de volta para o doador. Doar com reversão. Então, assim, a gente vai usar instrumentos e ferramentas como doação, testamento, seguro de vida. Tudo isso a gente usa. Inclusive, seguro de vida é muito... A pessoa não entende, acha que seguro de vida é só o seguro de vida da pessoa física fazer seguro dela. Existe um seguro de vida que a gente faz, que é um seguro de vida que a empresa faz para um sócio.
Porque aquele sócio é muito importante na estrutura. Se ele faltar, a empresa vai ter um problema. Então, por exemplo, na falta desse sócio, por exemplo, um médico que é sócio de uma clínica que tem 3 sócios. São 4 médicos, cada um tem 25%. A clínica tem um valor até baixo no contrato, mas ninguém vende por menos de milhões porque ela fatura muito. Na hora de você falar assim, o seu herdeiro vai entrar nessa sociedade, aí os outros sócios falam assim, eu não quero ser sócio do seu filho que não é médico. Eu que tem uma sociedade de médicos, seu filho é engenheiro, eu não quero ele aqui ganhando dinheiro do meu trabalho. Então, como é que vai fazer isso aqui? A gente vai comprar a parte do seu filho. Se alguém morrer, o filho vai ser comprado. Por quanto? Faz-se um seguro no nome da empresa e, na falta de um dos sócios, esse seguro compra a parte desse sócio que faltou. Um planejamento estruturado, sucessório, para o seu filho receber uma indenização justa daquilo que é um valor que você ajudou a criar, senão ele vai receber pelo patrimônio da empresa, lá pelos 50 mil reais que está no contrato. Porque, tecnicamente, empresas médicas normalmente têm um valor de contrato muito baixo, mas faturam muito por mês. Criou-se um nome, aquela clínica que tem um nome fantástico que o pai ajudou a criar. Quanto vale aquilo? Aquilo é um valor que não se tem no papel. Então a gente cria um seguro de vida cuja função dele é indenizar aqueles filhos pelo valor criado por aquela clínica ao longo do tempo. É uma ferramenta que a gente tem dentro da nossa caixinha de ferramentas. Foi bacana, né? Você perceber, né, como são os detalhes, né? Só fica muito focado, não, só arrojo patrimonial. Existe essa caixa de ferramenta, um outro instrumento que você possa trabalhar. E aí, o que o Roberto está falando aqui, pessoal, que está assistindo, esse planejamento é fundamental. E aí, é importante entender, porque cada caso, cada família é um caso diferente. Claro. Né? Você pensar o que isso pode ajudar. Para esse meu cliente tem uma questão, um precatório para receber, está na pessoa física, eu tenho que jogar na jurídica, o filho lá fora. Olha o planejamento. Né? Cada caso é um caso diferente que a gente leva soluções, né? Uma, ou 2, ou 3, ou várias soluções que ele realmente pague um imposto a menor, no sentido de economizar dinheiro para a família. Né? E outra coisa que eu percebo também é o sentido de quando a família recebe esse dinheiro, né? Está acontecendo isso agora também, um outro cliente, e muitas das vezes a outra ponta, de fato, é o assessor, o planejador financeiro, ajudar, porque a família não está preparada. Né? Às vezes quem sobrou, quem está em vida, na melhor dizendo, não está preparado para administrar, e é o dinheiro da vida. É o dinheiro que ela tem que sustentar a família ou o seu próprio, né, o seu orçamento a organizar. Então, perceber isso, pessoal, ajudar a família pós o planejamento é importante na questão financeira também. Tá? E as brigas, né? Porque ele está falando aqui, por exemplo, você tem 3 filhos e eventualmente um filho sempre trabalhou com o pai, uma filha que ajudava o pai a organizar os imóveis. Os outros filhos, um é médico, o outro é, sei lá, engenheiro. E aí morre o pai. Aí fica todo mundo, não, tem que cuidar porque ela vai ficar com o nosso dinheiro. Ela vai tentar ficar com mais do que eu. Porque briga de irmãos é muito comum. Ela sempre foi mandona, ela quis mandar como é que ia se fazer. Ela já morreu, papai, ela já veio aqui, ó. Não, vai ser assim, vai ser. Não, eu não concordo. E aí começam as brigas. Porque a briga só vem quando os patriarcas falecem. E aí nessas brigas a gente tem documentos de governança. Então, dentro do planejamento, a gente consegue criar acordos de sócios, que é uma das nossas ferramentas, onde todos os herdeiros vão ter assinado esse documento, que na falta dos patriarcas, as definições de como as coisas vão ser feitas já foram definidas pelos patriarcas em vida. Aí diminui essas brigas familiares. Isso é muito importante. Sem dúvida, isso ajuda bastante no dia a dia. É o que foge um pouco do inventário, né? Quando planeja isso aqui em vida, como a gente consegue realmente ajustar essas questões de briga dentro da família. Pô, Roberto, tá arrebentando, hein? Eu gostei disso aí. E essa parte nessa parte que você falou também agora no final, que é importante, né? Às vezes a família, Roberto, passou a vida inteira dependendo daquele pai. O pai fazia tudo. O pai comprou os imóveis, o pai comprou os carros dos filhos, o pai que fazia tudo. Aí quando o pai falece, que eles recebem, eles vão fazer, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Ou então você fala, cara, tô rico. Não, tô rico não, porque isso aqui é pra você viver a vida, porque papai foi embora. Papai não vai mais comprar imóvel pra gente, papai não vai mais comprar carro, papai não vai mais estar aqui. Papai não vai quitar aquela dívida que você tinha, porque quem ganhava dinheiro era ele. E aí, realmente, isso que você falou, de uma importância, né? Esse aconselhamento para essa família, né? Esse direcionamento, né? Deles entenderem que agora eles vão precisar andar sozinhos, né? Aquele dinheiro todo que tá ali precisa ser muito bem administrado. Por isso que o acordo de sócios é importante nas estruturações. Muito. Gostei desse... Esse acompanhamento é fundamental. Gostei disso aí.
Dani, muitas vezes quem fica nos familiares não estão preparados, não sabe lidar com dinheiro, como você falou, era o pai que pagava, né? A mãe, não. Ou uma mãe, porque o pai é muito comum, né? O pai fala assim, eu vou pegar tudo que eu posso deixar e deixar para minha esposa. Então 75% normalmente fica para ela, porque ela pega 25% mais a disponível, né? A metade dela, mais o disponível dele todo, vai para ela. Então ela fica com 75%. E os filhos dividem lá os outros 25%. E aí essa matriarca às vezes não entende nada. E aí pega um dos filhos que ela confia mais, que normalmente é o pior, que é o que ficou em casa com ela o tempo inteiro, né? Porque o outro trabalhava com o pai, aquele que ela confia, aquele que estava em casa com ela, que normalmente não entende nada de negócio, que vai tomar conta da parte dela e vai mandar em tudo. Então a gente consegue fazer uma governança onde a gente diz, o patriarca, que é quem toma conta dos negócios, fala assim, quem entende desse negócio é fulano. E ele pode ter menos ou mais, mas ele é que vai tomar conta na minha ausência. A gente consegue escrever isso tudo. Muito bacana. Você tem um administrador fora, não precisa nem ser da família. Inclusive, pode ser um sócio, um empregado. Um empregado, uma pessoa que realmente determinar. Que tenha, na visão dele, né, a capacidade de administrar na ausência dele, administrar aquilo tudo ali melhor. A melhor administração para aquela família, que a família não sabe nada. A esposa geralmente não sabe nada. Não sabe nem o que ele tem. Perdida, A gente teve um caso aqui de um cliente que faleceu e aí a gente foi ajudar, né, a esposa, ela não sabia nada. E aí ela faleceu também. Então você tinha acabado de transferir tudo para ela. Agora transfere tudo para os filhos, entendeu? E como o patriarca deixou 75% para ela, pagou ITCMD, agora vai pagar de novo dela. Exatamente. Então assim, já tem algum tempo, né? Foi assim, uma dor muito grande para essa família, né? Perdeu o pai fazia tudo, era esse caso, ele que fazia tudo. Ele comprou o carro para os filhos, ele que fazia tudo. Só que um dia ele ficou doente. Muito comum, e morre de uma hora para outra. E foi. Ninguém esperava que ele fosse tão rápido. De repente, a mãe teve que tomar conta de tudo, entendeu? De repente, ela também se foi. E aí, assim, os filhos ficaram vários imóveis com essa despesa toda para pagar, porque naquela época nem existia nada disso, entendeu? Mas você vê como é que as coisas vão mudando, né? Vão se adaptando para as nossas novas realidades. E a gente precisa estar acordado, né? E quebrar tabus. Eu acho que essa dica de quebrar tabus é muito importante. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso pra gente, né? Sem dúvida. Tem gente que te fala assim, nossa, a pandemia, eu achei que as pessoas fossem melhorar. Eu digo que não. Né? As pessoas que já são evoluídas, elas aproveitaram para evoluir muito mais. E são pessoas assim como nós, né? Tô dizendo que nós somos melhores que ninguém, não. Tô dizendo que a gente aproveita as oportunidades. Sim. Então, o que eu vou fazer com isso aqui? O que eu vou fazer com a pandemia? Por exemplo, quando as pessoas falam para mim que ficaram 3, 4, 5 meses em casa sem sair, essa informação não bate com a minha vida. Eu não vivi isso. Eu saí de casa para trabalhar todos os dias. Porque como o nosso escritório atende médicos, os médicos foram os que mais trabalharam. Então eu tive meus clientes que fecharam os consultórios e foram atender os hospitais públicos para ajudar na pandemia. E aí o governo veio e falou o seguinte, olha... para as empresas que precisam fechar, que não tem dinheiro para pagar os funcionários, eu vou conceder aqui um benefício, né? Vocês podem reduzir o salário em tantos por cento, 70%, 50% ou 25%. A gente continuou trabalhando. Quem foi que fez? A gente. Contador, né? Logo depois, o governo falou o seguinte, vamos emprestar dinheiro a juros mais baixos, mas vocês precisam ir lá no site da Receita Federal e pegar o RACH. Quem pegava o RACH? O contador. Não, e tem que ter o balanço, porque o banco quer ver o balanço. E aí, quando a gente pegava o rastro, entregava para o cliente achando que era só isso, vinha o banco. Não. Mas eu preciso do balanço. Toda a documentação, o faturamento dos últimos 12 meses. Balanço, as declarações e uma série de documentos. Quem pegava a documentação? O contador. Então, como é que a gente pode dizer que nós, contadores, né, deixamos de trabalhar? Eu não tinha estrutura em casa para trabalhar em casa e nem gostava. Não, eu adoro. Eu não consigo, assim... Toda a minha equipe está em home office. A minha não, a minha tá toda aqui. A minha estrutura é muito diferente, sabe? A gente trabalha um dia por semana na empresa, o resto é tudo home office. E aí o que aconteceu? Eu, Carlos e toda a diretoria víamos fisicamente, né? Até que um dia o prefeito de Niterói, que nós moramos em Niterói... Parou, não pode sair. Ninguém mais sai da cidade, nós vamos fechar a ponte Rio-Niterói 5 horas da manhã. Eu falei, então nós vamos sair 4h30. Carlos pendurava um jaleco do meu filho de química na porta do carro, uma bolsa assim de laboratório, cheia de exame. Se me parar, eu sou médico. E assim a gente fez todos os meses da pandemia, trabalhando, para atender. E aí eu falei assim, Carlos,
A gente precisa evoluir com isso, né? E a gente começou a ver o quê? As necessidades que os clientes tinham. E a gente começou a melhorar os processos para entregar as coisas com mais facilidade. Eu lembro de uma vez que nós fizemos um vídeo, eu e Carlos, que eu falei que com a pandemia, a Receita Federal tinha que colocar tudo na internet. E aí os clientes começaram, então vocês não vão fazer mais nada. Eu falei, como assim não vamos fazer mais nada? E toda a parte intelectual que a gente precisa fazer, né? Eu preciso preparar todas as declarações, assim, melhorou o processo. Hoje nós não precisamos ir fisicamente até a Receita Federal para dar entrada num processo. Assim como o advogado entra com o processo online. E faz as audiências online. E o que acontece? Mas não parou de ter inteligência de fazer as petições. Não parou. E é isso que eu ia te falar. Tem processo que às vezes você encaminha, que você prepara a petição e coloca, e o fiscal lá indefere. Porque ele mesmo não entendeu. Aí você tem que explicar tudo aquilo, né? O que aconteceu que foi que ficou mais rápido. Agilizou. E isso eu acho assim, que a pandemia trouxe demais de bom pra gente, né? Não, a tecnologia, foi o que o Carlos falou ali fora. A gente estava conversando antes de entrar, né? E o Carlos falou isso. Eu, antes de informatizar, tinha um funcionário que fazia esse trabalho. Eu informatizei, agora tenho 7. Sim. Por quê? Porque agora você cresceu, tá dando um atendimento diferente. Então, as pessoas acham que porque informatizou vai perder o emprego. Não, você cresce. Eu digo isso a beça, né? As pessoas têm esse medo, né? Eu vou perder meu emprego. Igual quando a gente comprou um sistema que é super robotizado. Os funcionários aqui ficaram... vão me mandar embora. Eu tenho hoje o dobro de funcionários do que eu tinha quando eu não tinha os sistemas robotizados. É isso aí. Por quê? Você precisa ter pessoas para conversar com o cliente, para estudar e dar melhor explicação, para analisar a ideia de tributação. robotizar é tirar o cara do trabalho repetitivo e colocar ele na qualidade do atendimento. Exato. Você tira ele da execução, entendeu? Você tira ele da execução e coloca ele onde agora? Para falar com o cliente, para dar melhores informações. O cliente, às vezes, liga... Para atender melhor. Pergunta uma coisa, e o meu funcionário fala assim, olha, isso eu não sei, mas só me dá um minutinho que eu vou fazer as pesquisas necessárias, né? Porque eu posso dar uma resposta errada para o senhor. A lei já pode ter mudado, eu não estou sabendo, né? Ou pode haver aqui um outro entendimento que eu não tinha conhecimento. Isso aí. Né? E aí você descobre o maior negócio para o teu cliente, às vezes, maior, sabe? A luz que ninguém tinha dado. Por quê? Porque aquele teu funcionário que não executa tanto quanto ele executava, ele tem tempo agora de pesquisar, estudar e levar a melhor resposta para ele. Exatamente. Trazer aqui um fato que... Questão de cultura, de empresas, né? Que eu gosto de estudar. E aí eu estava pesquisando, não sei se vocês conhecem a empresa chamada Zappos. Uma empresa que vende sapato nos Estados Unidos. Depois tem vários livros, é uma grande história. E para você ter uma ideia, que a forma de contratação deles, né? Eles até demoram a contratar, passa todo o processo, todo o onboard, tudo, e chega no final de tudo, chega no Dani, Roberto, beleza, se está aprovado em tudo aqui, se eu te dou agora $3 mil, não lembro agora se é $2, $3 mil para você ir embora. Se quiser $3 mil, você pode ir embora. Aí ele já avalia se realmente o candidato quer ficar ou não, se ele gostou da cultura. Eu gostei. Eu falei, cara, você quer ir embora, né? E tem várias empresas fazendo isso, a Amazon agora faz isso, né? Agora de um tempo para cá, né? E aí outra coisa que ele faz também, que é interessante, aí falando do gancho do atendimento, o pessoal lá que tá vendendo pela internet o sapato, a sandália, o que for, e aí tem uma parte do livro que ele fala que a pessoa liga, não, meu filho, eu só queria saber o seguinte, tem alguma... Isso pode atendente ligando lá para Zappos, né? Ele pensa que o cliente quer vender sapatos, né? Você conhece, tem aqui uma farmácia aqui do lado aqui para mim? Ao atendente, não, calma aí, peraí, vou pesquisar... Né? Só aguarda só um minuto, ele parou, tudo que ele está fazendo foi pesquisar. Senhora, do seu lado tem uma farmácia, tantos metros, né? Se ela quiser, você pode ter atendimento e eu te dou um número lá do atendimento, entendeu? Quer dizer com isso? E aí depois eles explicaram que essa senhora, essa moça, tem, né, um alto índice de compra lá, porque ela sabe que não vai só encontrar um vendedor de sapato e sandália. Olha o nível de atendimento. Eu quero dizer que o atendimento é isso, né? Então, faz a diferença, né? O sucesso do cliente, é o algo a mais, não é só explicar a contabilidade, explicar um pouquinho, né? Falar, não, tem aqui, realmente eu posso dar um atendimento, explicar um pouquinho sobre, sei lá, arrojo patrimonial, você pode pagar um imposto menor no imóvel, né? Alugado, não, só vou levar o super especialista. Esse algo a mais, né? Faz a diferença no dia a dia, tá? Eu trouxe esse caso. Sei quem já está aí, eu já vou puxar aqui o final, né, com a do horário, já foram todas as perguntas e levando já as considerações finais, né, Dani, se me permite. Você falou disso aí, agora eu lembrei, há 30 anos atrás, meu primeiro emprego foi numa loja, eu tinha 18 anos.
E eu trabalhava numa loja que só vendia roupa para os bailarinos do Teatro Municipal. Era uma loja específica de roupas para balé. E eu lembro que chegou uma cliente, ela queria uma calça e não tinha calça. E eu falei, só um minutinho. Fui lá na minha gerente e falei assim, quando que vai chegar essa calça? A gente, sei lá quando é que vai chegar, Daniela. O dono fez o pedido e eu não sei. Mas uma previsão. Eu não sei. Aí eu voltei pra cliente e falei assim, você quer me deixar seu telefone? Aí a cliente, pra quê? Eu falei, não, porque quando a calça chegar eu te ligo. Aí ficou me olhando, bem desconfiado. Tá bom, eu vou deixar. E deixou. Aí ela foi embora, eu voltei no balcão, falei com a minha gerente, olha, eu peguei o telefone dela, assim que a calça chegar eu vou ligar pra ela. E a gerente, não, você não vai ligar. Ela, se quiser, vem aqui procurar. Você vê, eu, há 30 anos atrás, na minha cabeça, eu já tinha que atender, né? E aí, quando a calça chegou, eu lembro que a gerente não estava na loja, eu liguei, escondida, e falei, é que a sua calça chegou, não sei o que. Ela, por que você tá falando baixo? Porque eu tinha medo que alguém escutasse e contasse pra gerente do que eu tava fazendo. Uma outra vez, a cliente queria alguma coisa, não tinha, mas eu sabia que ia chegar. Eu falei pra ela, se ela quisesse, deixava o endereço dela que eu levava na casa dela. Ela falou, não precisa, eu moro aqui em frente, eu venho aqui buscar, só você me ligar. Aí eu contei pra gente falou, Daniele, você tá louca? Você vai na casa da cliente levar a calça. O que você ganha com isso? Você vê? Sabe? E eu lembro que eu não fiquei muito tempo nessa loja, porque assim, as minhas ideias não batiam, eu achava aquilo um absurdo, eu não atender muito bem o cliente. Eu lembro que entrou uma moça na loja, e ela era assim, grande, né? E quando ela entrou, eu fui lá perguntar o que ela queria ver as calças. Ela perguntou, quais as cores você tem dessa calça tamanho M? Aí eu fui no estoque, vi, voltei e falei. Ela falou assim, você me dá uma azul, uma vermelha, uma branca e uma preta. Eu peguei e coloquei em cima do balcão assim. A gerente olhou pra cliente, não vai dar nela. Eu ignorei, continuei, ela, e essas camisas? E essas o quê? Aí no final botei tudo no balcão. Momento algum perguntei se ela queria experimentar, não perguntei nada. Eu estava fazendo o que ela estava pedindo. No final ela falou assim, um banco para eu sentar? Não tinha, só tinha o banco da gerente que ficava no caixa. Aí eu olhei pra gerente, olhei pro banco, a gerente já regalou, deu o banco. Aí ela falou assim, tem algum problema se eu fumar? Já acendendo cigarro. Aí eu falei, não. Ela abriu a bolsa, tirou assim um dinheiro, falou assim, você pode ir ali fora comprar um café pra mim? Eu falei, claro. Fui lá fora, comprei o café, voltei, entreguei ela. Falei, como é seu nome? Eu falei, Daniele. Ela falou assim, gostei de você. A menina muito educada, atenciosa, não me questionou. Um minutinho. Aí abriu a agenda. Eu tô comprando essas roupas pra Lígia Azevedo. Naquela época, a Lígia fazia um programa na Rede Manchete de ginástica. E ela tava montando um spa. E aquela era a assessora de imprensa da Lígia. E ela falou assim, seu nome? Eu falei, Daniele. Ela anotou. Vou dar uma festa hoje à noite aqui no shopping. Eu trabalho no Rio Sul, né? Pro Carlinhos de Jesus, eu quero que você vá e leve quem você quiser. Aí eu olhei pra casa da gerente, a gerente, né, danada. Se mordeu. Aí sei que quando ela terminou, ela falou assim, olha, você é uma menina muito educada, eu desejo muito sucesso pra você. E foi embora, né? E eu falei, gente, quem vai querer ir na festa comigo hoje à noite? E fomos na festa, né? Eu lembro quando eu cheguei na boate, assim, eu com medo de ser mentira, ser rejeitada, qualquer coisa. Eu lembro quando a gente chegou lá na frente, assim, o segurança falou assim, convite. Eu falei, não, é só meu nome. Aí ele me olhou assim, meio que de cima e embaixo, né? Chamou uma menina, ela veio com a agendinha. Falei, meu nome, ela... pode vir, eu vou levar vocês no camarote. Não tava nem acreditando o que estava acontecendo comigo, né? Aí subimos, sentamos numa mesa, estava escrito lá, reserva o meu nome. Sentamos. Aí só tinha gente, a gente tinha chegado cedo, né? Aí quando ela saiu, eu falei, gente, olha, eu acho que a qualquer momento alguém vai chegar aqui e falar assim, olha, isso foi um engano, vocês estão na área errada, desça e fica lá embaixo com todo mundo. Aí as meninas, não, Daniele, não sei o que. De repente, uma mão no meu ombro, eu falei, é agora, né? Quando eu olhei, era Carlinhos de Jesus me agradecendo por estar no aniversário dele. E naquele dia eu entendi que eu falei assim, gente, eu não fiz nada, né? Fiz sim. Eu dei o melhor atendimento que eu podia para aquela moça que eu não sabia quem era, eu não tive intenção nenhuma de... Fazer o bem sem olhar aqui. Exato. E ali foi minha primeira experiência, assim, e foi quando eu falei assim, eu não mereço trabalhar nessa empresa.
não quero mais trabalhar aqui com essa gerente que não vê o que eu vejo, né? Que você atender bem um cliente, é isso. É você fazer sem você esperar ganhar nada em troca. E eu ganhei um dos maiores prêmios da minha vida, isso nunca, sabe? Só da minha vida tem 30 anos e eu trago isso até hoje e sempre exemplifico para os meus funcionários isso. Precisa atender muito bem o cliente. E outra coisa, falar a verdade. Não minta. Não minta. Sabe? Não diga que sabe uma coisa que você não sabe. Não diga que você é expert naquilo, que você já fez aquilo se você não fez. Diga a verdade. Entendeu? Olha, eu consigo caminhar com você até aqui. Agora nós vamos precisar de um outro profissional para nos ajudarmos aqui. Para que esse processo seja muito bem feito como você merece. Independente de qualquer coisa. Quanto você vai lucrar, quanto você... Não importa, né? Não importa. O que importa é aquele seu cliente sair muito bem satisfeito e ele começar a olhar para você com outros olhos, né, Roberto? É isso aí. Olhar para você e falar assim, cara, esse profissional é tudo para mim. Nessa pessoa eu confio. Nele eu confio. Que é o que faz a diferença. Exato, né? No longo prazo. Sem dúvida. Quando a pessoa confia, você, né, fez o seu melhor, a gente tá falando aqui, se esperar nada em troca, Exato. as coisas acabam acontecendo. Tudo o acontece. ganha-ganha. É ganha-ganha. E outra coisa, você planta, você colhe, né? Se você planta mentira, vai vir coisa ruim pra você. Você planta coisas boas, virão coisas boas, né? Então, chegamos ao final de mais um episódio desse podcast maravilhoso. Eu tenho certeza que a gente tem mais 1 milhão de perguntas, 1 milhão de histórias pra contar, não é? Eu adorei conhecer mais um pouco de holding patrimonial. Já conheci um pouquinho, né? Não tanto quanto o professor pôde explicar pra gente. Já tô assim, ó, de olho nesse curso para que a gente tenha mais conhecimento, para trazer mais informações para os nossos clientes. Flávia, é sempre um prazer ter você aqui. A gente sempre troca muitas figurinhas, né? A gente acaba... Prazer é meu. Eu que adoro estar aqui, né? Assim, é uma satisfação enorme. Tô sempre aprendendo mais, com certeza. Pena que acaba rápido, né? Rápido. Dá pra gente marcar mais 2, 3 vezes. É, porque é bom Nossa durar correria. pouco, né? Com certeza. Roberto, um prazer te conhecer, ter você aqui. Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, né? O pessoal, quando passar o vídeo, vai colocar aqui, ó, o seu Instagram, o seu canal do YouTube, para todo mundo te seguir, porque eu já tô te seguindo. Obrigado. Eu tenho só que agradecer. Esses convites são maravilhosos, porque a gente sempre conhece gente nova. Tô te conhecendo hoje. Foi um prazerzaço, assim, eu adorei a estrutura de vocês. Obrigada. Muito legal para quem é nessa área médica. Eu não conhecia um escritório de contabilidade com essa estrutura de vocês. Vocês estão de parabéns. Há muito tempo de mercado, né? Mais de 30 anos no mercado atendendo os médicos. Com muito prazer, com muito amor pela profissão que temos e por vocês. Fazem parte do nosso dia a dia. Pessoal, até a próxima e fique ligado aí no Pod Dani.